Meu amigo Marcos Pedotti, eu sou Clóvis Mendes, como muitas pessoas já me conhecem, atuo há muito tempo com a música regional, música de raiz, especialmente a música costeira do Rio Uruguai, onde vêm as minhas origens. Então é um prazer muito grande estar hoje no projeto Histórias do Sul Contada e Cantada em prosa e versos. Então hoje eu vou falar um pouquinho dos balseiros do Rio Uruguai. Sou filho de balseiro, meu pai hoje está com 93 anos de idade e desde criança, desde guri de colo, eu escuto a história dos balseiros. Meus tios, irmãos dos meus pais, do meu pai, os irmãos da minha mãe eram balseiros. E o Goiuém era a grande meca dos balseiros, porque o Goiuém deságua o rio Passo Fundo, no Porto Goiuém, desce o Lajeado Grande, aqui divisa de Erval Grande com Faxinalzinho, e o Rio Uruguai majestoso que se forma a partir do Rio do Peixe, mais precisamente ali em Marcelino Ramos. Até ali chamava-se Rio Pelotas. Bueno, meu pai teve 3 funções dentro da lida com a madeira, porque para ser balseiro, antes tem 2 funções muito importantes, que é o torador. O torador é aqueles homens que trabalhavam no serrar madeira, porque o que mais existia era pinheiro, aqui do Erechim até os altos, antes de descer para a costa do Goiuém, para o Rio Passo Fundo, era uma floresta de copas de pinheiro, uma encostando na outra. Também existia cedro, existia madeira nobre, angico, canjerana, existiam em abundância, mais precisamente na costa do rio, e aí tinha guajuvira, tinha outras madeiras que eram cobiçadas pelos compradores que na época eram os argentinos. Bueno, o ciclo das balsas começou na década de 20 do século passado, quando as madeireiras se instalaram na região e começaram a trabalhar. Mas por não ter para onde vender, não tinha transporte, o que ocorreu? Tiveram que usar o Rio Uruguai e as enchentes. Aí eu volto no meu pai, que era o torador. Então eles iam lá e cortavam a machado ou a serrote, as madeiras, toras enormes, dentro do padrão que se exigia a madeireira. Bueno, aí era o tal de torador. Então, para facilitar o transporte até a madeireira, eles tinham que tirar a casca do pinheiro. Então o torador tinha a função de cortar, padronizar e tirar a casca. Posteriormente, chegavam as juntas de boi ou ternos de mula com carroções feitos para o transporte. Então eles colocavam ali uma tora que certamente era impossível de arrastar com correntões, com juntas de boi, às vezes meia dúzia de juntas de boi, ou 2 ou 3. Então eles arrastavam para cima destes eixos grandes com rodas, especial para transportar a madeira, com massas enormes, com raios reforçados, com chapa larga, que era para não afundar muito no transporte. E o meu pai fez isso. Por muitos anos, meu pai foi o torador. Cortava as madeiras, levava até as madeireiras faziam o corte de acordo com a necessidade que os argentinos pediam na época, né, que tinha que ter o padrão da exigência para exportação. Feito isso, a madeira tinha que secar um pouco, tinha que gradear os pranchões, geralmente de 5,5 metros por 32 polegadas de espessura, ou até mais. Existiam madeireiras que faziam até de 3 polegadas, então exigia muita força. E o meu pai começou ali com 16 anos nessa lida. Até que um dia ele foi convidado para descer Rio Uruguai abaixo, porque era uma aventura muito grande e era um ato de bravura a rapaziada começar cedo a descer Rio Uruguai abaixo. Foi o que aconteceu com meu pai. O irmão dele mais velho, o Algimiro Pinho Mendes, convidou ele tinha 16 anos feito, para a primeira viagem. Mas teve guri da região ali, os Pavoski,
os Oliveira, os Rotava, que era do entorno do Porto Goiôem, tinha guri que começava com 12 anos, primeiras viagens. Por que os guris iam junto? Para aprender com os práticos os pontos que existia durante a corrida da balsa, que eram ilhas, curvas e até o majestoso Salto do Yucumã. Bueno, então se fazia essa balsa ao longo do ano. Ia descendo as madeiras para a costa do rio, cada um pegava um ponto num poço, onde não tinha corredeira, e dentro d'água eles embalsavam. O processo de embalsar hoje uma balsa, ou naquela época, é o mesmo que se hoje fosse fazer. Um guri com 10 anos pega uma tora aí de 3 toneladas e rabeia dentro d'água. Fora d'água precisa de junta de boi. Então ali os embalsadores, eles saíam cerro acima, buscando o famoso cipó guaimbê. Cipó guaimbê era o que amarravam, faziam as gravatas para amarrar as balsas. Então meu pai, a primeira missão dele, quando a gurizada chegava na costa do rio, era buscar o cipó guaimbê. Tinha que estar municiado de muito cipó. Porque o arame, com o movimento da água, ele, na sequência da viagem, muitas experiências que eles fizeram, o arame quebrava. Então tinha que ter o cipó guaimbê, que era uma matéria-prima para fazer a amarração das balsas. Bueno, feito isso, descia-se com a madeira até o porto, mas não era uma balsa ali, eram inúmeras balsas. Cada madeireira tinha o seu ponto, fazia uma balsa por semana e iam amarrando, esperando a enchente. E a enchente, às vezes, demorava meses. E o meu pai relata que na década de 40, foi quando ele desceu, ficou um período de 4 anos sem enchente. Então o rio Uruguai e o rio Passo Fundo, e tanto para cima do Porto Goiôem, tanto para baixo e dentro do rio Passo Fundo, isso ali ficou um congestionamento de balsas por inúmeras madeireiras. E claro que com 4 anos sem chuva, tiveram que reamarrar todas os trabalhos que foram feitos anos atrás. Eles tiveram que reamarrar com cipó guaimbê. Alguns já usavam a técnica do arame, né? E muitas balsas vinham arriba do rio Uruguai, arriba do Porto Goiôem. Muitas balsas vinham do Itá. Porém, as balsas que vinham desta região eram balsas de tora, porque ali, devido às dificuldades e o terreno acidentado, o pessoal tinha por tradição de mandar as balsas de viga, que chamavam, que eram de toras enormes, toras de pinheiro, cedro, angico, canjerana. Bueno, feito isso, este cenário, o Porto Goiôem é tão importante para essa lida dos balseiros, em função do tamanho que era o Porto Goiôem. Porto largo, espaçoso, remansos, e ali inúmeras famílias vieram trabalhar, como balseiro, como prático. Os Rotava eram práticos, o seu Ines Rotava era um dos grandes práticos. Quando o prático assumia a função de prático, porque ele já tinha 20, 30 viagens como balseiro normal no remo, e cada 10, 15, 20 balseiro comum que ia de remo, um se interessava em ser prático. Então eles apartavam esse guri ou este homem que tinha a vocação para ser prático, e ali ensinando para eles os pontos de perigo e fazendo com que eles aprendessem a defesa da balsa, das ilhas, das corredeiras e das cascatas que se formavam com a enchente do rio Uruguai. Bueno, o relato do meu pai conta que depois desses 4 anos de seca, quando deu enchente, muitas balsas não deu tempo de reamarrar e eles desceram igual. Então nesse período muitas balsas ficavam pelo caminho, elas iam se dividindo, e aí os outros balseiros que iam passando iam anexando, 1 quartel, 2 quartel, 3 quartel. Vamos voltar ao que é um quartel. Quartel é 5,5 metros por
São 45 dúzias de tábua que eles amarram, então formam um quartel. Como se fosse um trem e um vagão. Uma balsa normal tinha 12 quartéis, uma balsa média tinha 15 quartéis anexados. E uma balsa grande tinha até 18 quartéis. Quando tinha pessoas que gostavam das balsas grandes, eles se anexavam às vezes para descer. Como eles chamavam, se empanavam. Pegavam uma balsa de 12 quartel, como era do mesmo madeireiro que levava essa madeira, pegava-se 2 práticos e um empanava um no outro. Mas aí, como ela ficava muito larga, muitas vezes eles empanavam 4 balsas. Formava-se um pequeno remorque, que o remorque, quando as balsas chegavam no destino, que era chegar em São Borja, lá estavam aguardando os compradores, que eram geralmente da cidade de Santo Tomé, do lado da Argentina. Eles faziam a empanação dessas balsas, até 6, 8 balsas, formava-se um grande remorque, e dali para frente eles já tinham uma lancha para conduzir esta balsa até chegar no porto de Buenos Aires, onde pegava navios e iam para a Europa. Bueno, os perigos maiores que o meu pai sempre falou, chamava-se o macaco branco, e o maior de todos é o Salto do Yucumã. O Salto do Yucumã, pela sua extensão, que hoje é o maior salto longitudinal do mundo, tem 1.800 metros de fenda na pedra, e é um salto muito violento. Então, quando os balseiros se aproximavam do Salto Grande, eles escutavam uma espécie de barulho que ensurdecia todos dentro da balsa, em cima da balsa. E eles tinham que entrar costeando o lado brasileiro, em função de que do lado argentino tem uma elevação maior na pedra, e se a água fosse meio a pouco, eles corriam o risco de fazer o tal de ressojo, puxar a balsa para o fundo e perderem toda a embarcação e também a tripulação. Então o que se fazia? O prático tinha que conhecer o Rio Uruguai, cada ilha, dia e noite. Na noite escura, o prático sinalizava pela lanterna. O do remo lá de trás, ele tinha um sinal, se era 2, 3 piscadas, puxava a parte de trás para o lado de cá. Para puxar para o outro lado, ele tinha um outro sinal, que ele fazia aqui. E era a única forma, porque a noite escura, com cerração, e mais o barulho ensurdecedor do Salto Grande e do Macaco Branco, que é um salto anterior ao Salto do Yucumã, é impossível deles se comunicarem a não ser com a lanterna. Então essa história dos balseiros do Rio Uruguai eu me criei ouvindo desde guri no colo do meu pai. Então ele fez 5 viagens, e daí quando ele casou, que era um recurso que entrava na hora certa, era numa entre-safra esse recurso, o prático ganhava mais ou menos umas 4 ou 5 vezes mais do que um remador normal, os homens do remo. O meu pai nunca se interessou em ser prático, mas ele era amigo do Juca Pavoski, que foi um dos maiores práticos da costa do Rio Passo Fundo, do Ines Rotava, que foi um dos maiores práticos do município de Chapecó, e eles desciam com segurança, porque esses homens davam a segurança que eles precisavam até chegar no destino. Obviamente que existiam outros perigos. Existia o tal de roncador. O roncador é abaixo do Salto Grande. Nós fizemos uma expedição em 2015 revivendo os balseiros do Rio Uruguai. Nós fizemos com 10 barcos o trajeto desde o Salto do Yucumã até São Borja. Ficamos 5 dias conhecendo os principais pontos. Tinha um roncador, tem o Saltinho e inúmeras ilhas no meio. Tem a Latica de Itacararé, tem a Ilha Mercedes, já quase chegando no destino lá em Santo Tomé e São Borja. Mas os balseiros do Rio Uruguai vão ficar para sempre, esse ciclo, que foi do início da década de 20 até o final da década de 60. Quando fizeram a primeira ponte do Rio Uruguai, acabou o ciclo dos balseiros, em função de que as pontes eram um obstáculo que não era transponível, né? Então ali encerrou o ciclo dos balseiros. Obviamente que também terminou as madeiras,
E com a chegada de caminhões modernos e com a chegada de novas tecnologias, não era mais necessário descer pelo rio Uruguai para levar as madeiras até o destino de Santo Tomé, onde os compradores arrematavam toda essa madeira do nosso querido Rio Grande, aqui de Santa Catarina, e claro que exportavam para a Europa. Muita dessa madeira que saiu aqui da beira do rio Passo Fundo, das margens do Goiôem, das margens deste majestoso rio Uruguai, ajudaram na reconstrução dos estragos da Segunda Guerra, na década de 40, e ali no final da década de 40 e início de 50, muita madeira dessa foi para a Europa. Então ficou para a história o ciclo dos balseiros do Rio Uruguai como um período que rendeu muito para o governo do estado, que o governo incentivava os madeireiros a derrubarem as matas, e obviamente que isso foi um ciclo que não volta mais, porque as madeiras se foram, os rios hoje estão cheios de pontes e também temos as represas, e aí gerou-se a economia para o Rio Grande na época. Então este é o ciclo que eu estou aqui falando como cantor, como compositor das obras que fala sobre os balseiros do Rio Uruguai, o qual nós temos várias canções feitas, e eu sempre nos meus eventos canto Balseiros do Rio Uruguai, do imortal Barbosa Lessa. Agradeço mais uma vez, Histórias do Sul contadas em prosa e verso, pelo convite para nós darmos esse depoimento sobre os balseiros do Rio Uruguai. Balsa pronta à espera da enchente, apoitada no porto saudade. O balseiro revive o passado, e um ressojo em seu peito invade. Vai deixando o Goiôem pra trás, nem a balsa é maior que a bravura, seu destino pertence ao rio. Quando desce a noite escura e a lanterna do prático, qual estrela cadente, apontando o caminho, e o perigo à frente, e o barulho das águas chega a ser ensurdecente. Por fim a serração põe um véu sobre a gente, e assim várias noites e dias consequentes, remando pro Brasil, puxando pra correntes, puxando pro Brasil, remando pra correntes. Na defesa da balsa o balseiro conta com a habilidade e a sorte, pro ressojo não puxar profundo, pois seria o encontro com a morte. Tantas ilhas e curva fechada, todo prático sabe de cor, entre todos os assombros do rio. Salto grande é o perigo maior, e a lanterna do prático, qual estrela cadente, apontando o caminho, e o perigo à frente, e o barulho das águas chega a ser ensurdecente. Por fim a serração põe um véu sobre a gente, e assim várias noites e dias consequentes, remando pro Brasil, puxando pra correntes, puxando pro Brasil, remando pra correntes.
Na chegada em São Borja o balseiro se encontrava alegre e contente. Uma plata, uma guaina, um bom vinho compensava o bailado da enchente. A madeira ganhava o destino, exportada seguia além mar, mas a história ficou para sempre. Dos balseiros do rio Uruguai e a lanterna do prático, qual estrela cadente apontando o caminho, e o perigo à frente e o barulho das águas chega a ser ensurdecente. Por fim a cerração põe um véu sobre a gente, e assim várias noites e dias consequentes, remando pro Brasil, puxando pra correntes, puxando pro Brasil.